Eu já sonhava com você. Antes de você chegar, eu já vivia te esperar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Grace Kelly Carvalho, sou enfermeira. Vim hoje trazer meu relato de parto para vocês. Já tinha falado sobre trazer esse relato de parto para vocês ali na outra rede social, porém eu só consegui trazer ele agora após chegar o vídeo da maternidade. Bom, estamos aqui com a minha bebezinha já então, né? E já fazem 30 dias que ela já está com a gente. Hoje eu vim trazer para vocês tudo que eu passei na maternidade, como que foi a decisão do parto, como que eu cheguei a tomar essa decisão de qual tipo de parto que eu teria, né? Tudo para vocês aqui para entenderem como que aconteceu, o que me levou a ter o tipo de parto que ocorreu, tá? No início, desde quando eu descobri, antes mesmo de eu saber que eu estava grávida, eu sempre tive um único pensamento: meu parto vai ser normal. Eu sempre pensei, na verdade, eu sempre quis um parto normal, sempre quis mesmo. Para quem não sabe, eu estava em um tratamento de coluna, né, no ano passado, e ele durou durante a gestação. Graças a Deus, correu tudo muito bem com a gestação até os últimos dias, que seria próximo da data do parto, tá? A data prevista do parto da neném era dia 22 de março. Podendo nascer dias antes ou até mesmo dias depois, tá bom? Mas a data prevista era dia 22 de março. Ela nasceu no dia 14, tá? Dentro do esperado também. Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a sentir dores muito intensas nas últimas semanas, que chegaria próximo da data do parto. Acabei saindo de novo, sendo afastada do trabalho, já peguei a carta de licença maternidade antes mesmo dela nascer. Eu já estava com algumas dores um pouco mais intensas. Acabei optando por sair um pouco antes. Não gostei muito da ideia, mas foi o que eu tinha como agir naquele momento para que eu não tivesse um agravo da dor, porque estava bem intensa mesmo, não conseguia nem pisar no chão direito. E aí eu conversei com o médico com relação ao meu tipo de parto, que é parto normal, né, natural, que eu queria, na verdade, eu queria parto natural, né? Não era nem só um normal, não queria induzido, eu queria só um parto natural mesmo, normal. Aí, o que aconteceu foi que o médico falou: olha, você pode continuar, né, seguir com o seu plano, porque ainda tem essa possibilidade, sim, pra você. Aí, então, continuei com esse plano, porém, com muita dor. E aí, eu escutei relatos de outras mães, né, e aí escutei que uma mãe, ela teve um problema na questão do parto normal e ela tinha quase que o mesmo problema que eu na coluna. E ela tinha, o cóccix dela rachou durante o parto. E aí eu fiquei um pouco preocupada com a minha decisão de ser parto normal. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a cesárea. Até então eu só tinha muita informação sobre parto normal, até mesmo por ser uma enfermeira, né? Eu sempre gostei muito dessa área de obstetra, tudo, então sempre tive muita informação da enfermagem, né? E pouca informação de cirurgia. Aí eu falei, vou dar uma olhadinha sobre a cirurgia, porque não era uma opção pra mim, porque eu tenho medo de cirurgia, tá? Então vocês vão entender um pouquinho mais à frente quando eu for explicar ali na hora do parto. Resumidamente falando, meu parto foi cesárea. Não foi uma escolha minha, assim, de primeira, mas acabou sendo uma escolha minha no final. E aí o que aconteceu foi que eu entendi que deveria ser um parto cesárea, de acordo com as dores que eu estava sentindo. Na semana que vinha do dia 14 ali na segunda-feira, as minhas dores começaram a aumentar no final de semana, e na segunda, terça-feira começou a aumentar mais ainda. Eu achei que fosse contrações de trabalho de parto, achei que seria normal, comecei a pensar de novo que poderia ser normal. Vi que não, que seriam contrações de treinamento novamente, né? E não fui ao médico, fiquei em casa, vi que passou um pouco a dor, mas eu não conseguia pisar no chão direito. Doía bem aqui na coluna mesmo. A dor que eu já sentia mesmo da coluna, ela deu sinal de vida. Ela ficou a gestação inteira fora e ela voltou no final para me mostrar qual era o parto que eu deveria optar. Se isso tudo não tivesse acontecido, não teria ido na maternidade. Eu teria ficado em casa e esperado para vir as contrações de trabalho de parto. Eu ia esperar. Mas como eu tinha essa intenção de que poderia, né, na verdade, essa percepção, né, de que poderia acontecer, de mudar meus planos, eu falei, bom, vou começar a pensar em ir na maternidade. Aí na quarta-feira, meu esposo, ele percebeu que eu estava com muita dor. Então ele ligou para minha mãe veio muito rápido para cá, ficou aqui comigo na quarta. Eu passei o dia deitada
praticamente o dia todo dormindo, toda hora. Da minha mãe brincou, dorme, aproveita pra dormir, porque quando nascer você não vai dormir mais, tal. Ela brincou assim comigo, né, que é a realidade. Aí, o que aconteceu? Eu falei com ela, falei, mãe, eu tô achando que eu vou dar uma olhadinha lá na maternidade, porque as pessoas da família também vieram conversar comigo sobre o tipo de parto que eu ia ter. E aí eu falei, olha, eu acho que eu vou dar uma ligadinha na maternidade e ver se dá pra mim agendar esse parto, né, já que eu tô percebendo que vai ter que ser a cesárea mesmo. Aí liguei, a maternidade me informou que eu já deveria ter ido lá para agendar, que poderia já ter ido, na verdade, e só que a minha informação é que eu deveria ir a partir de 39 semanas, então, assim, eu ia fazer 39 semanas na quinta, no dia que ela nasceu, pelos cálculos lá do meu calendário, né? Seria no dia que ela nasceu, eu iria fazer 39 semanas e eu já deveria ter ido com 37, entendeu? Então, já poderia ter agendado o parto, já estaria ganhando, vamos dizer assim, né? Ou próximo de ganhar, já com a data já prevista ali. Mas, enfim, gente, tudo acontece da forma que Deus quer. Se eu tivesse agendado o parto, tudo que aconteceu eu não ia saber. Não ia saber, poderia ter acontecido coisa ruim, poderia ter tido um parto de emergência, mas no sentido de emergência, assim, de ter sido um parto mais sofrido, sabe? Mas, graças a Deus, não foi dessa forma. Eu tenho um testemunho ainda para contar. Não é só um relato de parto. O que aconteceu foi o seguinte. Falei com meu esposo na quarta-feira à noite. Falei assim, vamos amanhã na maternidade. A minha mãe até falou, se você quiser faz um jejum já pra você ter a cesárea. Não um jejum cristão, tá, gente? Um jejum pra ter a cesárea. Porque às vezes você pode ficar lá já, né? Se vai de jejum, você fala que você já estava. E aí eles já podem já fazer o parto, né? Se você vai pra sua cesárea. Aí eu concordei com ela e fiz o jejum. E aí, no outro dia de manhã, cedinho, a gente saiu daqui de casa, era umas 6 e alguma coisa, eu não lembro exatamente a hora, mas a gente saiu cedo daqui de casa. E porque eles falaram que a gente poderia agendar o parto a partir das 7h30 na maternidade. Então eu tinha que chegar dentro desse período para agendar, né? Era a partir do horário que eles me informaram no telefone. Aí eu fui com meu esposo. Chegando lá na maternidade, eu falei que eu gostaria de agendar o parto, então elas me encaminharam para a triagem. Chegando lá na triagem, eles me perguntaram, né, algumas coisas sobre a bebê, meus exames estavam todos normais, sem pressão alta, sem diabetes. De verdade, gente, a minha gestação ela foi muito tranquila. Tudo se encaixava para ir no parto normal até esses últimos dias. Aconteceu é que ela falou, olha, na verdade eu perguntei, será que teria essa possibilidade de ser hoje? Ela falou, olha, tem uma agenda, né, aqui, então na verdade não necessariamente, a não ser que se fosse um parto de emergência. Se não for um parto de emergência, você vai acabar tendo que esperar, né, a data que eles conseguirem te agendar dentro do prazo que você pode ganhar sua bebê, e aí você retorna, tá bom? Falei, tudo bem. Então aí eu já entendi que não ia ganhar. Só que dentro de mim, não entendi nada. Falei, eu vou tentar continuar aqui com a cara e a coragem de que pode ser hoje, porque dentro de mim tava falando que poderia ser naquele dia. Aí fui pra sala da médica, me chamaram, a médica falou, olha, a gente não tem agenda para um parto hoje, mas eu vou te pedir os exames de rotina para poder agendar seu parto. A enfermeira lá atrás tinha falado pra mim que eles pedem um ultrassom e um cardiotoco. Essa médica me pediu só um cardiotoco. Eu falei, mas ela não pediu ultrassom, né, tal, e ela não pediu. Aí eu fui fazer o cardiotoco, chegou lá, as enfermeiras perguntaram, você vai ganhar hoje? Eu falei, olha, que eu saiba não, mas eu tô vendo aí que a médica, ela não me pediu um ultrassom, pode confirmar pra mim? Ela falou assim, não, ela não pediu ultrassom e geralmente pra agendar o parto eles pedem ultrassom. Eu falei, mas e aí, gente, o que vai acontecer? Não pediu ultrassom, né? Aí ela falou, vou passar a informação pra médica pra ver se ela vai pedir. Porque a médica fez todo o exame em mim e tava tudo fechado, o colo do útero tava lá no fundo, tava tudo fechadinho, bonitinho, então não tinha índice nenhum de que eu poderia ter um parto normal, de que eu poderia entrar em trabalho de parto nas próximas horas, sabe? Não tinha nada. Então ela não pediu ultrassom. Aí eu, tá bom, eu vou ficar tranquila aqui, depois eu vejo essa informação aí com mais calma sobre a ultrassom. Aí fiz o cardiotoco veio alterado, a neném tava mexendo pouco. E aí eu já fiquei preocupada. Fui e falei com meu esposo já começou a ficar preocupado, né? Meu marido ficou preocupado, falou, olha, Grace, tem que dar uma olhada, né? Porque ela tá mexendo pouco. Aí falaram, olha, porque você não comeu, né? Como você tá em jejum, ela pode estar mexendo pouco por isso.
Aí eu falei, a enfermeira perguntou pra mim se eu queria tomar um soro, porque se eu fosse ter ela naquele dia, o soro seria mais legal eu ter tomado, né? Do que me alimentar. Aí eu falei, se a médica liberar, tudo bem, eu gostaria sim de tomar um soro de vez me alimentar. Só que aí ela foi lá na sala da médica, a médica não autorizou o soro, falou que era pra me alimentar mesmo, porque eu não ia ter o parto naquele dia. E aí eu falei assim, olha, eu gostaria de conversar com a médica primeiro, porque eu não tô me sentindo muito bem com isso, né? Aí ela falou assim, eu vou perguntar pra ela se você pode ir lá conversar com ela, a enfermeira falou. Aí a médica insistiu que eu deveria me alimentar e assim, não ia me receber na sala dela naquele momento. Aí tudo bem, eu falei assim, mas eu insisti, eu gostaria de conversar com a médica. Gente, eu nunca fiz isso na minha vida, de verdade. Se o médico falou pra mim, vai tomar tal coisa, eu vou lá e tomo. Eu nunca fui assim de, eu vou questionar a conduta, não. Eu sempre aceitei e segui. Só que nesse dia eu quis questionar, mas não num ponto de achar que a médica estava errada, mas num ponto de preocupação mesmo. Falei, deixa eu conversar com ela para me expressar o que eu estava sentindo mesmo, me sentindo o direito de falar dessa forma, de uma expressão. Aí cheguei na sala da médica, a médica, olha, você vai se alimentar, tá? Não vai tomar o soro, porque hoje você não vai ganhar a sua bebê, tá bom? Então você vai se alimentar, vai voltar a fazer o cardiotoco, vai vir normal e aí você vai ser liberada, a gente vai agendar seu parto aqui, tá tudo, né, resolvido. Falei, olha, doutora, mas eu estou preocupada com a minha bebê. Será que eu não posso tomar o soro? Dependendo de como sair o cardiotoco, eu não sei, né? Aí ela falou assim, não, já que você tá preocupada, gente, eu tô fazendo esse tom de voz porque foi assim que ela falou comigo. Já que você está preocupada, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um ultrassom, tá bom? Só pra tranquilizar você. Falei, tudo bem, obrigada. Saí da sala, ela, mas olha aqui, antes de eu sair, ela falou assim, mas olha aqui, você tem que comer, porque não tem possibilidade de você ganhar ela hoje. Eu vou pedir ultrassom, mas pra você ficar tranquila, não que você vai ganhar hoje, tá bom? Falei, tudo bem, fui comer, refiz o cardiotoco, já pela minha cara vocês já vão ver o que aconteceu, né? Refiz o cardiotoco. Gente, eu fui instruída por Deus, até mesmo pra me não exaltar, sabe? Não me exaltar, porque senão eu teria me exaltar. Porque pela forma que ela conversou comigo, depois com a resposta, eu poderia ter ficado muito nervosa com essa médica, mas na verdade eu fiquei tranquila, fiquei em paz, fui na paz do Senhor. Claro que tinha medo envolvido, chorei e tudo, mas eu falo assim, a forma que eu agi foi totalmente instruída por Deus mesmo, eu tenho certeza disso, não foi a Grace, porque eu não agiria dessa forma de maneira alguma, eu tenho meu jeito aqui, eu sei muito bem disso, que Deus ele trabalha no interior da gente, em certos momentos a gente age de uma forma que nem a gente espera. O que aconteceu foi que eu fiz o cardiotoco, refiz, depois veio normal, a médica estava certa, eu precisava comer, só que aí a gente foi fazer o ultrassom, tava tudo muito bem no ultrassom, falou assim, olha, tá tudo muito bem com a sua bebê, ela tá no peso, ela tá no tamanho, ela tá em tudo, todas as curvas aqui, tá tudo certo, resumidamente falando pra vocês, tá? Eles foram falando parte por parte, eu fui dando glória. Daí passou um pouquinho, a médica parou e olhou. Quando o médico para e olha assim, você já sabe que tem alguma coisa errada. Eu falei, meu Deus, e agora?